A graça e a paz, meus amados irmãos. Que alegria estarmos aqui mais uma manhã de domingo para juntos rendermos graças ao nosso Deus. E para o início da nossa programação, vamos estar orando. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que nós estamos tendo a graça de viver e desfrutar, pela oportunidade de estarmos com saúde e também por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Te pedimos agora que Teu Santo Espírito venha ser aquele que vai estar nos direcionando nesse momento de programação, que as palavras que forem aqui ditas venham ser, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E que todos os que estão acompanhando essa transmissão venham estar com o coração quebrantado e contrito para entender aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Por essas coisas nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos agora estar fazendo uma leitura no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que assim diz. Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos agora louvar ao nosso Deus com a canção Venha Sobre Nós. Através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração. Para ti, venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? A calma, paz, o abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? As nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós sobre um monte.
mundo globalizado e regido pela urgência. É comum e corriqueiro as pessoas falarem que suas vidas estão um caos ou uma grande correria. A urgência é vista como um dos males da era do conhecimento. As atividades importantes referem-se a todas aquelas que você faz e que são significativas em sua vida, aos quais devemos dedicar a maior parte do nosso tempo. As urgentes compreendem todas as atividades para o qual o tempo é curto ou já se esgotou. Mas o que está sendo importante ou urgente na minha e na sua vida? Será que é a família, os estudos, a carreira, os amigos, os bens materiais? Em Gênesis 1:26, vemos que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E não apenas isso, fomos criados com um propósito. Deus não fez o homem apenas para existir nessa terra. Diante disso, será que a família, os estudos, o trabalho, os afazeres são as coisas mais importantes? Se assim for, não estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Então, vamos agora louvar a Deus com a canção Idolatria, cantada pela Nara Camilo. E que nós possamos refletir na letra dessa música o que realmente está sendo importante ou urgente na nossa vida. Meu tempo com redes sociais, meu coração com sonhos e amores, minha mente com metas e trabalhos, sentimentos, alegrias e dores, minha atenção com opiniões, emoções de imaturas paixões, minha fé com o que é visível, meu corpo com o que é perecível. E quando vejo não me
Deus com a canção O Nosso General. E logo após vamos ouvir a meditação dessa manhã. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, e sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos na batalha, toda arma contra nós perecerá. Me Meu faz Senhor, meu Rei, meu Pai, eu quero mais viver na tua presença. me faz Eu permanecer. sofri, mas eu não sei andar sozinho. Me faz viver, brilha sua luz. Me faz permanecer. Me faz, meu amor. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Saúde aos amados irmãos e irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero estar agradecendo que neste momento, a igreja por estar me dando essa oportunidade, que é uma responsabilidade muito grande, E aí eu fui convidado a estar pregando, para a EBD desta semana. E quero convidar os nossos amados irmãos a estar abrindo sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. É um livro bem conhecido, Que Deus esteja preparando neste exato momento para nós, E que nós possamos estarmos refletindo, nessa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Quero estar fazendo uma oração antes de nós estarmos fazendo essa leitura bíblica. Santo Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por mais este dia. Que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, estar nos dando, ó Pai, uma semana abençoada, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa estar, ó Pai, fazendo, ó Deus, com que tudo, ó Pai, que nós venhamos fazer, Senhor, seja, ó Pai, para a Tua vontade. Mas também sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, não vai fazer isto sozinho, ó Pai. Se isso, ó Pai, não for da nossa vontade, ó Deus, de procurarmos, ó Deus, buscarmos, ó Pai, ao Senhor, ó Deus. Que a Tua palavra nos diz, ó Pai, que nós temos que estarmos, ó Deus, a cada dia procurando, ó Deus, o Senhor, ó Pai, buscando ao Senhor, ó Pai, a cada dia mais e mais, ó Deus, através da Tua grandiosa palavra. E que, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, estar botando, Pai, a cada dia também, Senhor, a Tua palavra, ó Deus, em prática. Que não adianta nada, ó Deus, nós temos conhecimento, Senhor, da Tua palavra e não botarmos ela em prática. Essa, Deus, a minha oração, Pai, que eu te peço, que o Senhor, Deus, também, ó Pai, venha estar, ó Pai, abrindo, ó Deus, o meu entendimento, ó Deus, para que possa, ó Pai, estar repassando, ó Deus, a Tua palavra para milhares de pessoas, ó Deus, que possam estar ouvindo, ó Deus, essa palavra, que um dia que ela possa estar, ó Deus, entendendo o tamanho da grandeza, ó Deus, que o Senhor ó Deus. E que o Senhor, Pai, possa estar abençoando, Senhor, a vida de cada um de nós. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O livro de João 15,
Vou ler do versos 1 ao verso 10. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir fruto por si só, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será como um ramo que não Quem não permanece em mim será como um ramo que é lançado fora e seca, o qual é apanhado, lançado no fogo e queimado. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Como vos será feito? Meu Pai é glorificado quando produzes muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos, como o meu Pai me amou. Assim também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis o meu amor, assim como eu tenho guardado os meus mandamentos de meu Pai. Os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Graças a Deus por esta palavra. O tema é os bons frutos, né? E eu quero começar a explicar um pouco, né, aqui do que eu entendo, né, do que até aqui o que eu entendi, né, o que a palavra quis dizer. A palavra, o Senhor diz aqui: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deus já está dizendo logo, né, que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, né? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. O que eu entendo, né? O que eu entendo aqui é que o que a palavra quis dizer. E o interessante, irmãos, é que o Senhor, quando ele vai contar as coisas para a multidão, ele fala mais sobre parábolas, né? Porque para os seus discípulos, o Senhor ele ensina, né? Os seus discípulos, o Senhor ele tem mais uma a proximidade maior, né? Ele ensina aos discípulos tudo, mas para a multidão ele fala mais por parábolas, né? E para os seus discípulos ele explica mais, né? Mas o que eu entendo, né, é que essa parábola, quando ele estava explicando para a multidão, é porque ele não queria perder muito tempo, porque já estava um pouco próximo, né, da morte, né, da morte e da ressurreição, né, do Senhor. Então o Senhor ele explica as coisas mais por parábolas, né, porque ele
e o interessante é que todas as palavras que o Senhor ele conta as suas parábolas com coisas terrenas, né? Porque se o Senhor fosse explicar essas parábolas por as coisas celestiais, eles não iriam compreender, né? Ia ser mais difícil, né? Muito mais difícil. Então ele conta coisas terrenas, né? Então eu vou aqui direto ao ponto, ao que eu entendo, né? Quando o Senhor fala que Ele é a videira, né, e nós somos os ramos, né, Ele está querendo explicar aqui de uma maneira mais simples, né? Aí, pelo que eu entendo, né, que o que Ele quer dizer é que não é que quando Ele diz que Ele é a videira verdadeira, né, não é querendo dizer que as outras videiras não dê fruto, né? Não, que as outras videiras não sejam falsas. É que o Senhor ele é verdadeiro e o Senhor ele é acima de todas as coisas, né? Como se as outras videiras estivessem dando o lugar para o Senhor, né? É interessante. Aí o ponto que eu quero chegar é que a videira, né? Ela tem um tronco, né? Que levanta, né, pela sua raiz. E esse tronco, ela vai tendo mais em cima ela vai ter uma abertura, né, como se fosse duas mãos, né, como se fosse duas mãos assim. E nessas duas mãos que ela abre, geralmente, né, que geralmente ela se abre, aí é onde ficam os galinhos, né, em cima, que é onde que se chama os ramos, né. E onde eu quero chegar com isso? O Senhor é quem nos sustenta, né? Então o Senhor é como se o Senhor está explicando que como se ele fosse esse tronco, né? O Senhor está como se fosse esse tronco. E essas galinhas que se abrem, né? Podemos dizer como se fosse a mão de Jesus, né? Para nos segurar, para ele, essas galinhas que se abrem, que seguram os ramos, né? Essas galinhas, ela vai estar segurando ali os ramos aonde vai estar produzindo, né, as uvas, né? E se nós tirarmos isso para nós, irmãos, ali é o Senhor Jesus, né, nos segurando, né? Ali o Senhor, por quê? Que ele diz, por que eu estou falando isso? Porque o tronco ele é forte, né? O tronco ele segura, o tronco ele sustenta, né? Aí as que abre, as mãos que abre lá do tronco, é como se fosse a mão do Senhor Jesus Cristo nos segurando, né? E nós vamos ser os ramos, por quê? Porque nós somos fracos, né? Nós somos fracos. O Senhor Jesus é quem nos segura, né? É por isso que nós fomos parar lá nas últimas coisinhas. Por quê? Porque nós somos os ramos, né? Nessa coisa. Agora, o que eu quero chegar, né, é que nós venhamos estarmos sendo esses ramos que dê fruto, né? E não esses ramos que não dê fruto. Porque o Senhor deixa bem claro aqui, ó, que todo ramo em mim, né, todo ramo no Senhor, ele dá fruto. Aí, ó, que não todo ramo em mim, aí, ó, que não dá fruto, né, o Senhor corta. Por quê? Se você for analisar, quando você vai fazer uma colheita, né, ou você vai fazer uma limpeza, né, numa planta, em qualquer outra coisa, você vai estar tirando lá o que não serve, né? Você vai estar lá podando ela, né? Você vai deixar os que está produzindo e os que não está produzindo e às vezes está até atrapalhando, você vai lá e corta, né? A mesma coisa é o Senhor. Ele faz isso também.
Enquanto nós estamos produzindo, né? Enquanto nós estamos fazendo a vontade do Senhor, Ele está ali, cada dia nos sustentando. E até mesmo as pessoas que pensam estar ali perto, né? Porque essas galinhas, esses ramozinhos que são cortados, né? Eles caem na sombra, né? Eles caem na sombra da planta, né? Da videira. Quando eles caem na planta que ele foi cortado, né? Ele ainda está vivo ainda por um tempo, né? Ele vai secando aos poucos, né? Vai secando aos poucos. Então esse tempo que ele vai durando ali verde ali ainda, né? Que ele não está produzindo, mas está vivo ainda, né? Este tempo que ele fica lá, né? Ele fica ali na sombra, então ele não vai ter, né? A claridade, ele não vai estar na luz, né? Porque ele não vai ver a luz do sol, não vai estar na luz, né? Vai estar nas trevas, ele vai estar na sombra. A mesma coisa, irmãos, é nós. Às vezes nós estamos pertinho de Jesus, né? Às vezes nós estamos ali indo para as igrejas, né? Bem pertinho ali da palavra do Senhor, para sermos resgatados, né? Para estarmos rendendo aos pés do Senhor. E às vezes nós não queremos aceitar o Senhor. A questão é essa. E às vezes também, como eu já dei a explicaçãozinha desse galho que fica ali, né? Parado, às vezes ele se incomoda, se como se tivesse, mas eu estou aqui, eu estando aqui, né? Para mim já está bom demais, né? E esse galho que ele cai, né? Ele vai ficar ali na sombra e com o tempo ele vai secar. Ao mesmo tempo é você. Às vezes você está ali perdido, né? E não se importa por isso, fica por isso mesmo. Não quer saber de se aproximar do Senhor Jesus Cristo, né? E aí é um tal grande erro do ser humano, né? Onde pensar que não precisa, né? Dessas coisas para ser salvo, né? Mas o Senhor, Ele sempre vai explicando, né? Aos seus discípulos para que eles venham estar entendendo e para que a multidão venha estar entendendo, né? O que Deus queria falar naquele exato momento. E nós precisamos ser este ramo que dá fruto, né? Para que nós possamos estarmos sempre fazendo a vontade do Senhor, né? E o interessante, mano, que Deus ele poderia usar qualquer outra planta, né? Poderia usar qualquer outra planta, mas ele escolheu a videira, né? Escolheu os pés de uva. Por quê? E o interessante, irmão, que a uva, né, é o que produz, é o que faz, né, o vinho, né? E este vinho que está sendo feito é como se fosse, né? A gente, como é muita produção, né? Vinho, é como se fosse a gente espalhando o evangelho para as pessoas, ou seja, muita produção, né? Então, nós devemos espalhar o evangelho, né? Assim como essa planta espalha muitos produtos bons, nós temos que estarmos espalhando o evangelho, né? Para toda a nação, para que todos venham estar reconhecendo, né? Que precisa do Senhor Jesus Cristo, né? E eu quero estar lendo aqui também, daqui a pouco, um texto que vai falar em Salmos, né? Salmos não, perdão, em Romanos 6, né? Mas primeiro eu quero ler um pouco mais a respeito.
vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O Senhor está dizendo para nós que cada um de nós que se arrependemos dos nossos pecados e vamos darmos bons frutos ao Senhor, né? Nós já vamos estarmos limpos pela palavra que o Senhor nos tem dado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode produzir fruto por si mesmo. Então aqui o Senhor está dizendo que o ramo, ele não produz frutos por si mesmo. E é uma verdade. Porque o ramo ele vai estar lá em cima, né? Ele precisa pela raiz. Ele precisa ter o seu apoio para lhe firmar lá em cima. Então, irmão, esse apoio que Deus está se referindo é que nós precisamos do Senhor, né, para estar permanecidos, para que nós estejamos vivos e dando frutos, né? Porque é o Senhor que nos sustenta, né? E ele ainda diz mais, irmão. De onde foi que eu parei? O ramo, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aí ele diz aqui: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor já está dizendo, porque sem ele nada podeis fazer. E é pura verdade, o ramo ele não faz nada, né, se ele não tiver, né, sendo bem tratado, se ele não tiver seguro, né, se ele não tiver naquele apoio, né, e o apoio é os braços do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é quem nos acolhe. Quem não permanece em mim, né, será como um ramo que é lançado fora e seca, o qual é apanhado, lançado no fogo e queimado. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecerei o que quiserdes e vos será feito. Meu Pai é glorificado quando produzes muitos frutos, assim vós tornareis meus discípulos. Que a palavra está dizendo aqui neste exato momento, que quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, né, estamos fazendo bons frutos, né, pregando o evangelho do Senhor para que muitos se arrependam dos seus pecados, né, entreguem sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o Pai será glorificado, né? Amém por esta palavra. E que assim vós tornareis meus discípulos, né? O Senhor está dizendo que nós estamos tornando seus discípulos, né, quando nós estamos fazendo a sua vontade. E esta é a minha pequena reflexão. Espero que vocês que estavam assistindo, né, neste exato momento, compreenda esta palavra que eu venho estar falando neste exato momento, né? E eu quero ler Romanos 6, né? Romanos 6, Romanos 6, 22, 23. Diz assim a palavra do Senhor: agora, no entanto, já que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, colheis frutos para a santificação, cuja fim é a vida eterna. Aqui o Senhor está dizendo, né, que nós temos que colhermos bons frutos, né, para a santificação, né? Nós temos que estar sendo santos a cada dia, reconhecendo o nosso erro, né, para que nós possamos estarmos se arrependendo dos nossos pecados
e entregando a nossa vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. O versículo 23 ele ainda diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é por isso que a cada dia nós temos que sermos esse ramo que dá fruto. Não um ramo que vem estar atrapalhando os outros. Um ramo que dê fruto. Para que nós não venhamos estarmos sendo cortados. Nós venhamos estarmos produzindo a cada dia, né? Esse produzir quer dizer levar o evangelho a toda a nação. Cada dia. E fazermos o bem a cada dia, ao próximo. E é isso. Agradeço a toda a igreja e que o Senhor Jesus Cristo venha estar sendo glorificado a cada dia mais e mais, né? E que muitas pessoas venham estar sendo alcançadas. E é isso, irmão, que eu quero fazer uma oração para encerrar esse exato momento. Soberano Deus e Pai, te agradeço, ó Deus, por este exato momento, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, agora, Pai, venha estar, ó Deus, abençoando, ó Deus, a vida de cada pessoa, Deus, que está assistindo, Pai, este vídeo. E que, ó Deus, esta palavra, ó Deus, venha estar, Pai, abrindo, ó Deus, o entendimento de muitas pessoas, ó Deus, que talvez, Pai, possa estar afastado dos caminhos do Senhor, ou que, ó Deus, nunca esteve em comunhão com o Senhor, mas que o Senhor, Deus, toque, ó Pai, no coração, Deus, dessas pessoas, para que elas, ó Deus, venham estar, ó Deus, procurando buscar o Senhor, Deus, procurar a Tua palavra, ó Deus, procurar, ó Deus, estar na obediência do Senhor. Que a Tua palavra, ó Deus, nos diz, Pai, em Mateus 6,33, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E que o Senhor, Deus, tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Que o Senhor, Pai, perdoa, Deus, os nossos pecados. E que, ó Deus, nós possamos estarmos, ó Deus, a cada dia procurando buscar mais e mais ao Senhor. Essa, Pai, é a minha oração que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Gostaríamos de agradecer aos irmãos e amigos que se fizeram presentes na nossa programação online. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E avisar que mais tarde teremos o nosso culto presencial às 19h30. E você é o nosso convidado especial. A todos desejo um bom dia, fiquem todos com Deus e até mais.